Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente tem uma partida hoje da sétima rodada do Shenzhen Masters que tá rolando lá na China. O Ding Liren estava vindo numa toada aí de 100 partidas invicto. Na sexta rodada ele empatou com a Anish Giri, então eu fiz o vídeo da 99ª partida de invencibilidade. E aí na sexta rodada ele ainda empatou com a Anish Giri, então completando aí os seus 3 dígitos, 100 partidas invicto. Mas infelizmente hoje aí, 11 de novembro, dia 11 do 11 aí de 2018, o Ding Liren perdeu então para o Maxime Vachier-Lagrave e o seu algoz, então executou aí a sua sentença do Ding Liren. E o Ding Liren fica então com essa marca histórica das 100 partidas invicto, quebrando, né, o recorde mundial do Mikhail Tal, que ficou de 73 a 74 por 95 partidas invicto, ok? O Mikhail Tal teve uma quantidade maior de vitórias do que o Ding Liren nessas 95 partidas invicto, se eu não me engano, algo em torno de 40 e poucas, e o Ding Liren algo em torno de 20 e poucas. Eu vou colocar as quantidades exatas aqui na descrição para vocês, tá bom? Então, de qualquer jeito, uma excelente marca. E a gente tem essa partida hoje, então, fantástica, do Maxime Vachier-Lagrave. O Maxime Vachier-Lagrave é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida. Ele é um jogador da França, ele foi por 3 vezes campeão francês. Ele foi o campeão do Sinquefield Cup em 2017, que é um torneio internacional fortíssimo. Eu acho que foi a maior conquista dele até hoje. Ele chegou a ter o segundo maior rating feed do mundo em 2016, tá bom? Ele era o segundo maior rating do mundo. Então, é realmente um jogador fortíssimo aí. Não é qualquer um, né, que pode quebrar aí a invencibilidade do Ding Liren, que vinha jogando realmente de uma forma monstruosa aí. E vamos dar uma olhada nessa partida então, como é que foi, como é que alguém consegue, né, tirar a invencibilidade aí do Ding Liren. O Maxime Vachier-Lagrave está de brancas e ele começa com E4, então temos aí o peão do rei, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, aí a abertura italiana, cavalo F6, e aqui o Maxime Vachier-Lagrave não vai para o romântico cavalo G5 e ele joga mais sólido aqui com D3, né? Durante muito tempo, principalmente na era romântica aí do xadrez, se jogava cavalo G5. Hoje em dia a teoria moderna tenta evitar mover a mesma peça na abertura 2 vezes, né? Já mexeu o cavalo para F3 e antes de desenvolver e dar roque, já mexeu o cavalo de novo aí para G5. Mas é possível jogar isso, vão para partidas interessantes. É bem romântico mesmo, é muito difícil agora das pretas conseguirem defender aqui F7, né? O lance mais jogado atualmente seria D5, tentando bloquear, né, aqui a ação do bispo, entregando aí um peãozinho. E depois de retoma D5, a continuação mais usual aqui é cavalo em A5, atacando o bispo de C4, tá bom? Mas as pretas também podem capturar aqui em D5 e iria para uma continuação muito interessante, o ataque Fagatelo aqui, atuando aqui no fígado, no dito fígado aqui da posição das negras, o peão de F7. Então, por exemplo, o cavalo toma em F7 e depois de rei toma em F7, a ideia é jogar a dama F3 aqui, cheque, também atacando em D5. Aqui o rei pode voltar para E8, ou se ele quiser aqui se agarrar ao seu cavalo e jogar, por exemplo, rei em E6, as brancas podem ter uma continuação aqui com cavalo C3, e atualmente o melhor lance é considerado aqui para as pretas o lance cavalo B4, defendendo o cavalo de D5 e também atacando aqui em C2. E depois de roque, C6 e D4 a gente teria uma partida muito interessante. A teoria moderna aí, com o avanço dos supercomputadores e tal, diz que dá para se jogar e que essa posição é equilibrada, mas eu acho que nenhum ser humano de pretas gostaria de jogar uma posição como essa. De brancas eu acho que é mais gostoso, né? É mais natural, apesar da peça a menos, mas com esse rei aí em E6, né? Realmente aí para as brancas, para seres humanos, provavelmente as pessoas escolheriam jogar de brancas. Mas vamos voltar lá. Então, depois aqui de cavalo F6, o Maxime Vachier-Lagrave não foi para o romântico cavalo G5 e jogou sólido aqui com D3. Ele já passou o bispo para C4, agora abrindo o peão para poder desenvolver o outro bispo, dar roque, enfim, desenvolvendo aí as peças, seguindo a teoria moderna aí. Bispo C5 foi jogado, roque então pelas pretas, torre aqui em E1, D6 abrindo então para o outro bispo poder jogar. E aqui muita gente se incomoda, né, com a possibilidade de jogar bispo em G4, jogaria um H3, mas o Maxime Vachier-Lagrave ele faz um lance também possível nessa posição, que é o lance C3, permitindo então com que as pretas venham com o bispo aqui para G4, mas apesar desse cavalo estar cravado aqui, poder ser cravado aqui, as pretas nunca terão a possibilidade de jogar o cavalo em D4,
porque ele jogou C3, tá bom? Tirando aqui a casa D4 do cavalo. Então essa aqui é a ideia, permitir a cravada, mas tirar a casa D4 aqui do cavalo com C3. C3 também permite com que a dama atue de uma forma mais intensa, também dá a casa C2 para o bispo em algumas variantes. Então um lance bastante importante aí na posição. Tá bom? A partida seguiu com A5, não permitindo também a expansão com B4. Bispo G5 foi jogado, H6, bispo H4, G5, bispo G3 então, e aqui bispo em A7 foi jogado. Cavalo em A3, esse cavalo desenvolvendo aí para a casa de A3, e essa posição já aconteceu por 2 vezes em jogos oficiais. A gente tem aqui a posição, a mesmíssima posição foi jogada aqui pelo Anish Giri em 2016 contra o Elianov. No caso, as brancas ganharam, e também já foi jogada aí pelo Armado contra o Alexandre Fier, o nosso grande mestre brasileiro. Foi jogado em 2017, então, no ano passado, e as brancas também ganharam, tá bom? Então, aí essa posição costuma ser promissora para as brancas. Nas partidas desses 2 jogadores, os lances jogados foram bispo G7, bispo G4, desculpa, ou então cavalo aqui em E7, tá bom? Foram os 2 lances jogados já nessa posição, e os 2 levaram a derrota. Então o Ding Liren testa outro lance aqui, e ele vai para cavalo em H7, é uma outra ideia. E a partida seguiu com cavalo D2, então, ambos liberando aí os seus peões de F, apesar de que esse peão aqui está cravado, né, em F7, e aqui o Maxime Vachier-Lagrave remanobrando aí o seu cavalo. G4 foi jogado, cavalo aqui em B5, atacando lá o bispo em A7, bispo B6, bispo B3 então, e depois de A4, bispo C2. Então aí uma das possibilidades, né, de ter jogado C3 é poder trazer aí o bispo para C2, a gente já tinha dito isso. H5 solidificando aqui G4, e aqui o Maxime Vachier-Lagrave joga H4, então parando qualquer possibilidade aí de ataques na ala do rei, né, impedindo aqui com que as pretas jogassem ali o lance H4, que realmente deixaria o Maxime Vachier-Lagrave numa posição muito restrita, né? Essa ideia era uma das ideias do Ding Liren, poder jogar H4. O Maxime evita isso jogando H4. As pretas poderiam capturar com o en passant aqui em H3, mas seguiria uma posição complicada aqui. Por exemplo, se G toma em H3, a dama toma em H5, e depois de dama G5 oferecendo a troca de damas, e dama toma G5, cavalo toma G5. É uma posição bastante equilibrada, talvez um pouco melhor aí para as brancas, né? Então com o desenvolvimento aí e com a ação das peças um pouco melhor. Seria uma possibilidade, mas depois então de H4, o Ding Liren não vai para capturando em en passant aqui, e ele continua com D5, e a partida seguiu com D4, e aí a gente já tem uma posição bastante complexa, né? Bastante complicada já no lance 17, como eu falei, uma posição nunca jogada e cheia das suas armadilhas, né? Bem complicado. O Ding Liren segue aqui com D toma em E4, D toma em E5 foi jogado, e aqui torre em A5 é o lance correto, trazendo aí a torre para uma casa mais ativa, com um tempo aqui sobre o cavalo. C4 defendendo então o cavalo, e E3, né? Então aqui o Ding Liren está sacrificando um peão, mas para dar uma danificada aí na estrutura dos peões das brancas e ganhar uma atividade melhor para suas peças. F toma em E3 foi jogado, cavalo B4 atacando aí o bispo, e depois de A3 seria possível aqui tomar em C2, tá bom? Seria um bom lance. O Ding Liren ele prefere vir para cavalo aqui em D3, tá bom? Ele jogou então esse lance, cavalo D3. Talvez um pouco mais preciso tivesse sido cavalo toma aqui em C2, tá bom? E aí depois de dama toma C2, bispo E6, por exemplo, um pouco melhor de desenvolvimento. Torre A em D1, dama D7 seria possível, tá? Mas apesar da posição estar melhor ainda aqui para as brancas, seria uma continuação talvez um pouco mais precisa para o Ding Liren. Ele preferiu aqui o cavalo em D3, e a partida seguiu com B4, e esse lance é muito forte do Maxime Vachier-Lagrave, né? O cavalo estava atacando aqui a torre de E1, e ao invés de defender a torre, o Maxime Vachier-Lagrave vai para essa linha bastante complicada aqui, com B4 atacando a torre. As pretas têm a possibilidade aqui, o Ding Liren tem a possibilidade de capturar o peão, en passant, e é exatamente isso que ele faz na partida. Então A toma em B3 foi jogado, cavalo toma em B3, e agora o Maxime Vachier-Lagrave tem a torre dele atacada aqui em E1, mas também está atacando a torre aqui em A5, e depois de cavalo toma em E1, você pode estar pensando aqui, já sei, agora ele vai tomar em A5, né? Perdeu a torre e vai pegar uma torre. Mas na verdade não, né? Não seria bom capturar aqui
em A5. Na verdade, aqui as pretas ficariam vencedoras com o cavalo toma em C2, tá bom? E aí depois de dama toma aqui em C2, as pretas seguiriam normalmente aqui com o bispo toma em A5 e teriam uma posição vencedora aqui com peça a mais, né? Então a ideia não era essa. Depois de cavalo toma em E1, o Maxim seguiu com dama toma em E1, tá bom? Então sacrificou qualidade aqui o Maxime Vachier-Lagrave em troca realmente de uma atividade muito maior para as peças. Agora a torre de A5 está ameaçada, ela tem que sair daí. Torre de A6 foi jogado, mas agora C5 e a gente já vê aí como a posição do Maxime vai ficando muito boa e o Dingliden vai ficando meio espremido, né? As brancas têm um bispo numa excelente diagonal, esse bispo aqui de casas escuras do Dingliden está restrito, essa torre está meio boba aqui em A6, esse cavalo vai poder entrar no jogo aqui com D4, né? Dama B1 é uma possibilidade para jogar nessa diagonal aberta, enfim, as possibilidades do Maxime Vachier-Lagrave, apesar da qualidade a menos, são bem maiores nessa posição. E a partida seguiu então com bispo A7, o bispo estava atacado, dama B1 então fazendo uma pressão lá em H7, F5 foi jogado e aqui E toma F6 en passant. Eu vou voltar esse lance, é um lance muito agressivo aqui também, poderia ter sido aqui essa continuação com cavalo, toma em A7 por exemplo, e depois de torre toma em A7, cavalo D4, tá bom? Melhorando a posição do cavalo, fazendo uma pressão no peão de F, o peão de F não pode avançar se não está caindo em H7, seria uma posição aqui, realmente uma possibilidade muito forte aqui para o Maxime Vachier-Lagrave. Por exemplo, rei H8, cavalo toma em F5, tá bom? E a gente já vê que a posição seria realmente muito bacana. Mas depois de F5, então, o Maxime não foi para esse cavalo toma em A7, ele preferiu a linha E toma em F6 en passant, cavalo toma em F6, cavalo toma em A7, torre toma em A7 e cavalo aqui em D4. Dama E7 foi jogado, fazendo uma pressão aqui em E3, bispo F4 defendendo, dama toma em C5, bispo B3 cheque, rei G7, bispo E6 então propondo a troca, não seria bom para as pretas capturar, né? E aí depois de cavalo tomar em E6, dando um duplo aqui na torre e na dama, então as pretas têm que fazer alguma coisa em relação a isso. Torre A4 foi jogado, é curioso como essa torre do Dingliden vai jogando na coluna A, né? Por todas as... Em geral a gente joga aqui na primeira fileira e o Dingliden preferiu ficar jogando na coluna A. Muito interessante aqui, o Dingliden é um jogador sensacional, é muito criativo, né? Torre A4 foi jogado, um excelente lance do Dingliden. Dama D3, torre então em A6, atacando o bispo. Bispo toma C8, torre toma C8 e aqui o Maxime Vachier-Lagrave faz um lance muito bom realmente, o melhor lance da posição. Se você quiser encontrar esse lance, né, como continuar, né? Uma dica aí se você quiser. As brancas querem jogar o cavalo aqui, seria muito bom poder jogar o cavalo em E6 dando um cheque e capturando a dama na sequência, mas a torre não permite, né? A torre em A6 não permite. Então o Maxime Vachier-Lagrave tira proveito dessa situação e vai pro... Espero que você tenha encontrado esse lance. O lance aqui, dama toma em A6, né? Um lance fantástico. É claro que as pretas não podem capturar a dama, senão simplesmente cavalo aqui em E6 cheque, capturando a dama na sequência, com uma peça a mais, seria uma posição vitoriosa. O Dingliden não vai entregar o jogo tão fácil não, e ele segue com dama toma então o cavalo aqui em D4, né? Já que agora sim, né? Se as brancas capturarem a dama, agora ele captura também a dama e fica tudo igual, né? Então Maxime Vachier-Lagrave continua tentando melhorar aí a sua posição, não vai para as trocas de damas e tenta manter a dama aí no tabuleiro com dama em F1, tá bom? Você pode estar se perguntando por que não captura aqui a dama toma em B7, por exemplo, porque está caindo a torre, tá bom, gente? Está caindo a torre em A1 e é com cheque. Aí seria uma posição completamente vencedora para o Dingliden, tá? Então tomar cuidado nesse tipo de posição. Por isso então que nessa posição, depois de dama toma em D4, dama em F1, tá bom? Protegendo aqui a torre, trazendo aí, unindo as peças novamente, criando uma harmonia aí entre as peças, muito importante. Agora a dama está atacada aqui em D4, e a partida seguiu com dama E4, e olha que partida linda, né? Esse é o lance 36, e depois dessas indas e vindas, sacrifícios e idas e voltas, está todo mundo aí com uma dama, todo mundo com uma torre, uma peça menor e 4 peões. Interessante, né? O problema todo é que o rei do Dingliden está muito exposto, né? Então essa é que é a complicação, né? O bispo também está de certa forma mais ativo do que o cavalo, a posição é uma posição aberta, em posições abertas os bispos são melhores do que os cavalos, então um bispo melhor do que o cavalo e o rei exposto, será que são fatores suficientes para o Maxime Vachier-Lagrave acabar com a invencibilidade do Dingliden? Vamos ver. A torre em D1 então foi jogado aqui, C5, o Dingliden
tenta aproveitar o que ele tem de vantagem, né? Um peão passado aqui na coluna C, e ele imediatamente avança com esse peão então para C5. O problema é que não dá tempo, né? Agora o Maxim começa um ataque muito forte com torre em D6, fazendo uma pressão aqui realmente em F6. Dama E7, defendendo, né? Trazendo mais uma defesa aqui para o cavalo. Colocando uma pressão aqui em D6, mas está defendido. Enfim, dama em A1 agora, e esse lance realmente é muito forte, né? Colocando aí uma cravada em cima aí do cavalo. Rei em F7, um lance praticamente forçado. Bispo E5, e aqui a posição realmente é muito forte para o Lagrave, né? São 3 peças atacando o cavalo. É claro que esse cavalo pode se movimentar, mas a gente vê que a posição desse rei estando exposto aí desse jeito vai ter complicação, né? Cavalo E4 foi jogado, e se você quiser então encontrar o próximo lance, não é um sacrifício nem nada, mas é um lance posicional muito forte, realmente, do Lagrave, que agora começa a ficar realmente muito difícil do Ding Liren sustentar aí a posição. Ele está tentando se segurar de todo jeito até agora, mas o Lagrave faz um lance agora e realmente a posição das pretas começa a entrar em colapso. Bom, a torre está atacada e o Ding Liren vai para um lance realmente muito forte. Espero que você tenha encontrado aí esse lance, que é o lance aqui, torre em H6, né? Ameaçando aqui torre em H7, cheque, capturando a dama na sequência, também de certa forma fazendo uma pressão no peão de H5, mas a ideia principal é vir para cá, né? Claro, não dá para deixar essa dama aqui, então o Ding Liren vai para dama toma em H4, então tirando a dama da ameaça e também trazendo aí a dama para uma casa muito boa, capturando um peão e quem sabe com algumas ameaças, ou de avançar peão, ou quem sabe algum perpétuo, né? Com dama aqui em F2 e ficar repetindo cheques aqui e tal, quem sabe, né? Mas o Maxime Vachier-Lagrave não permite nada disso, então primeiro dama em F1 cheque, segurando também aqui a casa de F2, né? Rei E7 e agora torre H7, a torre na sétima aí, o rei está muito exposto realmente, e a gente vê com 3 peças aqui atacando esse rei perdido em tiroteio aí, vai ficar difícil para o Ding Liren. O Ding Liren ainda tenta com rei E6, atacando aqui o bispo, e a partida seguiu aqui com bispo C7, né? Então bispo C7 já está ameaçando aqui a dama F7, que seria checkmate, né? Nessa posição seria o checkmate, né? É muito difícil você evitar isso, a não ser sacrificando aqui em C7 ou então sacrificando qualidade aqui também em F2, tá? Uma posição completamente vitoriosa aqui. Eu vou voltar a esse lance, pode ter alguém que está perguntando, não poderia jogar dama F7 aqui de cara? Poderia, tá? Seria também um lance vencedor, uma sequência muito bonita. Depois de rei toma E5, por exemplo, torre toma em H5, cheque, e depois de dama toma em H5, dama toma em H5, cheque, rei D6, dama G6, cheque, atacando o cavalo também. O rei tem que ir para E5 para defender o cavalo, e depois de dama G7, por exemplo, rei em D6, dama toma B7, atacando a torre, atacando o cavalo, torre E8 e A4 seria uma posição muito forte aqui também para o Maxime Vachier-Lagrave. Seria uma posição vencedora também, mas o Maxime Vachier-Lagrave preferiu jogar o bispo C7, um lance mais sólido e também da mesma forma vencedor. E a partida seguiu com torre toma C7, o Ding Liren não desiste tão fácil, não larga aí o osso, a rapadura tão fácil, torre toma C7, cavalo aqui em D6, torre toma C5, B6 atacando a torre C6 atacando então, colocando pressão no cavalo, colocando pressão no peão de B6, G3, quem sabe, né? Se o Maxime Vachier-Lagrave fizer alguma besteira, como torre toma aqui, vai levar checkmate aqui em H2, nunca se sabe, né? Pode acontecer, por que não tentar, né? Dama F3, então, dando a casa F1 para o rei. Dama H2, cheque, rei F1, dama H1, cheque, rei E2. E o Ding Liren, pelo menos, conseguiu colocar o rei das brancas aí um pouco mais exposto, né, do que ele estava. E ele ainda tenta alguma coisa, a partida ainda segue com dama B1. Dama toma em H5, então aí o Maxime Vachier-Lagrave vai jogando de forma muito precisa. Dama em A2, cheque, rei F3. O Ding Liren tem na manga, né, o lance dama em F2 com cheque. Mas primeiro rei D7, atacando a torre. Torre toma B6 e agora sim, dama em F2, cheque, rei G4. E parece que esse rei está ficando exposto e que tem alguns perigos, mas o Maxime Vachier-Lagrave calculou tudo com muita precisão. Depois de dama E2, cheque, esse rei tem que sair do cheque, mas continuar defendendo a dama aqui em H5. Então, rei H4, lance forçado. Dama toma G2 e aqui o Maxime vai para uma sequência vencedora aqui com dama H7, cheque, rei C8, dama G8, cheque, rei D7. E se você quiser encontrar então o próximo lance talvez não seja o melhor. Existe até uma sequência de checkmate aqui,
mas é o lance que um ser humano provavelmente faria para liquidar. Né? Uma das coisas quando você está numa posição como essa, o rei, de certa forma está exposto, você quer simplificar a posição. Tá? Não necessariamente achar a melhor sequência de mate, mas muitas vezes simplificar a posição, tá bom? É um conceito que vale a pena, tá? Indo para um final vencedor, tá? Então o lance aqui jogado pelo Maxime Vachier-Lagrave foi o lance torre, toma aqui em D6, um lance muito bonito, é cheque. E aqui nessa posição de Liren abandonou a partida, depois de 100 partidas, poder dizer que o Ding Liren abandonou realmente é muita coisa. O Ding Liren foi muito longe, parabéns Ding Liren, pegou realmente casca grossa aqui, o Maxime Vachier-Lagrave de brancas. O Maxime vem vindo numa atuada muito boa, realmente, sempre entre os melhores jogadores do mundo, e conseguiu aí, então, executar a sentença. O Ding Liren chegou nos 3 dígitos, fez realmente um grande feito, segurou, né, até os 3 dígitos aí para poder, então, infelizmente não conseguiu dar sequência aí na sua série, né? E aqui abandonou, porque se rei toma aqui em D6, as brancas simplificam o final, com dama toma G3 é cheque, as pretas seriam forçadas a trocar as damas, e aí com 2 peões aqui separados aqui, é só ir brincando, vai subindo um de cada lado, o rei não consegue segurar os 2 peões, você pode também trazer o rei e ajudar um, enfim, existem diversas formas de você ganhar esse final, é impossível para as pretas conseguir empatar aqui, então o final seria realmente vencedor, simplificando, né, a posição. Simplificando para um final vencedor é o suficiente para o adversário abandonar. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da partida. Eu sei que fica um sentimento aí, muitas vezes, puxa, eu queria que o Ding Liren tivesse ido mais longe e tal, mas acho que o que vale, o que a gente sempre quer ver é uma bela partida do xadrez, e essa realmente foi partida de gente grande. Beleza, gente? Ó, como eu disse, hoje foi o descanso aí do Mundial, né? Os 2 jogadores estão descansando. Amanhã a gente volta então com a terceira partida do match do Campeonato Mundial. Magnus Carlsen contra o Fabiano Caruana. Tá bom? Muita emoção aí pela frente. As 2 primeiras partidas foram empatadas e vamos ver o que vem aí por aí, tá bom? Muito obrigado, gente, pela sua audiência. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Valeu!